Aqui do intervalo, nós vamos falar agora com o Thiago Camilo. O Thiago foi o vencedor de uma das etapas lá disputadas no Velocitar. Aliás, é um dos maiores vencedores do ano, já tem 3 vitórias no ano na Stock Car. E bacana que ele é o 4º maior vencedor da história da Stock Car. Isso é muito importante. Ingo Hoffmann, que é assim disparado, né, porque ganhou 12 campeonatos, ele tem 77 vitórias. Paulo Gomes, 40. O Cacá Bueno, 36, que o Cacá gosta de contar 37, até às vezes até mais ou menos justo, porque ele ganhou uma na classe B, mas era disputado junto e ele ganhou na geral, né? E o Thiago, 35, quer dizer, e o Chico Serra, 33. Então o Thiago pulou lá para cima mesmo, tá entre os maiores vencedores e tá faltando um título, Thiago. Como é que faz isso? Fala, Regi, tudo bem? Prazer de falar com vocês aqui mais uma vez. Pois é, falta o título, né? É uma coisa que acaba não sendo muito normal, né? Desses nomes que você falou aí, todos têm mais de um título até, né? Os que estão sim, entre os 5 primeiros. O Chico tem 12, o Paulão tem 4, o Cacá tem 5... e o Chico Serra tem 3, né? E eu tô ali no meio sem nenhum. Então, com certeza é algo aí que me persegue, mas hoje em dia eu acho que também mudou muito a Stock Car, né? A Stock Car é extremamente competitivo, por isso eu acho que estar aí entre os maiores vencedores também é algo a se considerar. O nível de pilotos, a competitividade da categoria, o nível das equipes subiu demais. Eu que estou na Stock Car aí desde 2003, até naquela época era um pouco diferente do que é hoje, mas com certeza a gente vem cada vez trabalhando mais aí, eu tentando evoluir no que eu posso, crescer no que eu posso para conquistar esse objetivo aí que é o título da temporada. Legal. Pô, o tempo passa muito rápido mesmo, né, cara? 2003, puxa Pois vida. 2003. Fred vai falar com você aqui. Thiago, a gente está falando dessa coisa do título e tal. Você está em 7º lugar no campeonato, né? Ainda temos 2 rodadas duplas aí para fechar o campeonato. Ainda dá para buscar esse título, porque você mostrou que competitivo você continua. Mas tem uma diferença de pontos aí, tem descarte. Dá para pegar ainda? Fred, sendo bem realista, a gente sabe que até pela competitividade da categoria eu vou depender, além de ser competitivo nessas 2 últimas corridas aí, com 2 corridas cada etapa, depender um pouco do fator sorte, né? O que não é muito bacana, né? Você depender do que você não consegue controlar. Então, é difícil, mas enquanto a gente tiver chance matemática de brigar, a gente vai lutar por vitórias e lutar para conseguir o melhor aí em termos de campeonato. A competitividade, ela continua. Eu acho que a gente vem numa crescente aí no campeonato. A gente começou o ano muito mal, até um pouco contraditório da maneira que a gente terminou, né? Porque eu cheguei em Interlagos líder do campeonato o ano passado. Acabei perdendo o campeonato em Interlagos e a gente esperava começar mais forte, mas aí houveram algumas mudanças técnicas nas carrocerias e o Toyota acabou perdendo um pouco de performance em relação ao ano passado e a gente vem buscando aí evoluir e reconquistar essa competitividade com muito trabalho e eu acho que a gente vem conseguindo, sabe? Prova disso são 2 corridas aí que nós brigamos diretamente pelas vitórias e por boas posições no grid de largada. Thiago, você bateu na trave algumas temporadas aí, mas eu diria que principalmente 2011 você estava muito forte, até principalmente antes do playoff. 2013, aquele câmbio quebrado no final, quando você estava tranquilo ali controlando a última corrida, e no ano passado você chegou líder à última corrida. Talvez esse ano, né, Thiago, você não está teoricamente tão cotado, está vindo de trás sem estar como favorito, de repente pode ser também um fator que te ajude aí nessa briga, não? Não, com certeza. Eu acho que não ter os holofotes voltados para nós, né, acaba que os concorrentes também não ficam marcando muito, né, vendo o que a gente está fazendo e tal, e isso pode ser, sem dúvida, um ponto positivo. Mas é aquilo que eu falei, essas temporadas aí foram temporadas que a gente estava com certeza muito mais forte aí na briga direta pelo título, né, 2011
Foi um ano que, assim, 2011 e 2013, né, os dois. Acho que 2011 eu cheguei no playoff 60 pontos na frente do segundo colocado, faltando 4 corridas para acabar o campeonato. E se não tivesse o playoff, seria muito difícil eu perder aquele título, mas foi algo que, na regra, me desfavoreceu. Interlagos também em 2013, como você bem citou aí, eu estava liderando a corrida do milhão, seria minha terceira vitória seguida na corrida do milhão e junto ao título do campeonato, e quebrou meu câmbio, faltando 2 voltas para o final. Eu fui de líder da corrida para 7º, acabei perdendo o campeonato por 1 ponto, numa regra também que tinha pontuação dobrada. Se fosse uma regra como hoje, também teria vencido o campeonato, porque eu empataria com o Ricardo e tinha mais número de vitórias que ele no ano. 2017 também briguei forte até com o Daniel aí até a última corrida, mas eu acho que tecnicamente ele estava mais forte que nós. E o ano passado, né, que eu cheguei líder, mas acabei tendo um problema na classificação também, o que acabou comprometendo bastante aí nossa prova, e acabei ficando de fora também numa pontuação dupla, né? O que desfavorece a gente nesse ano é que a regra mudou de novo, né? A gente não tem pontuação dupla na última etapa. Se a gente tivesse, poderia ser algo favorável dentro dessa posição que eu estou no campeonato, né? A prova valendo 60 pontos. Mas a prova não vale 60 pontos. A prova vale 30 pontos a primeira bateria e 24 pontos a segunda. E a gente sabe que é muito difícil ganhar as duas, né? Depois de tantos anos com esse regulamento, o Ricardo foi fazer isso em Goiânia, que é algo, assim, inédito, e eu não acredito que deva acontecer tão cedo. Nunca mais, nunca mais. Mas isso aí, Thiago, você estava citando em Corrida do Milhão, que coincidentemente uma delas encerrava o campeonato, mas você é tricampeão da Corrida dos Milhões, até aquela brincadeira do Sérgio Maurício, se chama de Triago Camilo, né? Sim. Esse é uma corrida muito importante, ninguém venceu tanto quanto você, mas você trocaria uma vitória dessa por um título com certeza, né? Com certeza, ainda mais sendo 3, né, Regi? É algo que não preciso nem pensar muito. Acho que se eu tivesse 2 também trocaria. O título, a Corrida do Milhão é bacana, a premiação é bacana. A gente sabe que é uma corrida aí que tem uma repercussão muito grande aí em cima dos pilotos, né, dos vencedores. A mídia toda voltada a essa prova, mas um título é um título, né? É o que falta aí. Eu sei mais do que ninguém o que é isso. O peso que eu acabo carregando também um pouco nas costas por conta disso, né? Mais até das pessoas do que um peso propriamente dito assim por mim, né? Eu sou um cara que eu sei administrar bem isso. Eu tenho uma certa tranquilidade com relação a esse retrospecto negativo, porque na minha cabeça, eu acho que eu sempre trabalhei da melhor maneira possível, sempre me dediquei ao máximo para buscar esse campeonato e continuo me dedicando. E se ele não aconteceu até hoje, tenho certeza que não foi por falta de empenho meu, de vontade, de correr atrás, sabe? Eu fiz tudo que até hoje que estava ao meu alcance. Posso ter errado em alguns momentos, sim, mas eu acho que, assim, com esses anos de experiência, os principais pontos fracos que eu tinha no passado, eu acho que eu consegui colocar muita coisa no lugar e estou cada vez mais pronto para isso. Então, quando tiver que vir, eu sei que vai vir de maneira natural, se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem. Eu espero que seja o mais breve possível, mas é aquilo, eu vou continuar trabalhando cada vez mais para conquistar esse meu objetivo. Sem dúvida, você merece muito e você está em todos os campeonatos, em todo ano você chega na final disputando o título. Isso é muito importante e muitas vezes, como citou o Fred agora, você deixou de ser o campeão exatamente por aquelas coisas que a gente não gosta de chamar de azar, mas essas coisas do automobilismo, aquelas coisas do imponderável do automobilismo, que muitas vezes acaba resultando num resultado injusto. O Fred quer fazer uma pergunta para você, mas eu queria, só para completar rapidinho, porque é uma dúvida que todo mundo sempre tem, em relação à premiação do milhão. Nunca fica esse total, evidentemente, não é do piloto, né, Thiago? Me explica isso, como é que é dividido entre a equipe? Bom, cada equipe tem uma troca, né, digamos assim. Cada equipe tem um acordo. As 3 vitórias que eu tive na Corrida do Milhão foram pela mesma equipe, então o acordo era sempre o mesmo, era dividido o prêmio, 50% para mim e 50% para a equipe.
Então foi dessa forma. Mas eu sei de equipes que têm acordos diferentes, 60-40, 70-30, o que eu particularmente não considero justo, porque a gente sabe que é uma prova que envolve muita coisa, né? É uma prova que geralmente tem um regulamento um pouco diferente, que o pit stop é ainda mais importante do que já é naturalmente nas corridas de Stock Car. Então os mecânicos se empenham muito aí pré-corrida no trabalho, na preparação do carro. Então eu assim concordo 100% com essa divisão do prêmio, e sei que sem o trabalho dele, sem a dedicação, sem o pit stop ter dado certo, eu não teria vencido. E principalmente a estratégia, né? Que muitas dessas provas aí, principalmente a corrida de 2012, que eu venci em Interlagos, a 50 metros da bandeirada, foi por uma estratégia da equipe, né? Então não tem como não dividir. Acho que até mereceriam ficar com uma parte maior. Claro. Ô, Thiago, você citou agora há pouco a questão das mudanças no carro durante a temporada, questão dos packs, etc. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse ano, essa questão dos packs? Que tipo de pista que se adapta melhor ao teu carro? O que você pode dizer tecnicamente em relação a isso? Bom, o que a gente viu esse ano, diferente do ano passado, foi a Chevrolet começando muito forte, né? O ano passado que a gente brigou pelo campeonato e chegou em Interlagos liderando, a Toyota começou o ano muito bem, e depois dos acionamentos, digamos assim, dos pacotes aerodinâmicos e técnicos da Chevrolet, eles conseguiram reverter uma diferença que eles tinham para nós e chegar muito fortes na disputa do título Interlagos. Então, naquela configuração de campeonato, a gente sabia que bater o Chevrolet em Interlagos seria muito difícil, né? E acabou acontecendo o que teoricamente a gente já previa. Esse ano, sem os packs, começando do zero, a Chevrolet começou muito forte, assim como a Toyota começou em 2020. E o que a gente viu foi logo na terceira corrida, todos os packs aerodinâmicos e técnicos da Stock Car. Estou sendo bem breve, tá? Até porque eu sei que tem gente que escuta que não entende muito da parte técnica, mas a diferença de pontos já era suficiente para a Toyota ter acionado os 3 packs, de tanta diferença que tinha do Chevrolet para o Toyota, né? E a gente, na terceira corrida, já tinha esses pacotes acionados e a gente não conseguiu reverter a vantagem para eles. O que a gente via era, ainda assim, o Chevrolet, mesmo com peso de lastro de sucesso e também os pacotes técnicos, ainda ter uma vantagem sobre o Toyota. E o que a gente viu foi que as equipes foram tentando achar alguma forma de conseguir equalizar isso, até que veio a troca da frente do Toyota na corrida do Velocitar, e aí o Rubens venceu, fez uma prova muito boa junto ao Zonta, e ali eu acho que a gente começou a ter pelo menos um equilíbrio maior entre as marcas. Mas ainda hoje o que você vê, mesmo com essa diferença toda, a Chevrolet ainda não tem nenhum pack ativo, né? Então a gente tem o equilíbrio, a gente tem os carros da Chevrolet com peso por estarem melhores posicionados no campeonato, mas a Toyota, é importante dizer que os carros que estão brigando na frente não têm peso, não têm lastro de sucesso e também estão com todos os pacotes aerodinâmicos e técnicos permitidos pela categoria. O que me preocupa é se em algum momento a Chevrolet, por algum motivo, acionar um pack, e aí eu acho que essa diferença vai voltar, entende? Então, eu acho que ainda falta, e a categoria também está trabalhando bastante para isso, um certo equilíbrio, que, deixando bem claro aqui, tá? Isso não é uma crítica. Eu entendo perfeitamente a dificuldade de se ter um equilíbrio numa categoria como a Stock Car. Quando a gente fala de equilíbrio lá, a gente está falando de meio décimo, 1/10. Você quantificar isso é muito difícil, é uma tarefa muito difícil de todo mundo. Não tenha dúvida. Thiago, a gente está falando tanto em PEC, e você, que é uma pessoa que sabe explicar muito bem, dá uma explicadazinha aí, assim, meio resumidamente, para o nosso ouvinte, o que é o PEC e quando ele é acionado, quando ele obrigatoriamente é acionado pela regra. Bom, ele tem uma diferença de pontos na etapa. Quando uma marca abre até 30 pontos, te permite acionar os pacotes, né? Ou pelo menos um pacote. Existem 3 configurações, algumas aerodinâmicas e outras mecânicas. A gente tem 3 delas. A primeira é a altura e o tamanho do splitter dianteiro.
A segunda é só a altura do carro, que te permite baixar mais a altura do carro. E a terceira e a última é um splitter dianteiro ainda maior e um gurney, que é um acessório na asa que te permite mais equilíbrio nas frenagens, digamos assim, ser também um pouco maior. Então essas configurações todas te permitem ter uma evolução em relação à performance do carro. O Toyota já tem os 3 ativos e a Chevrolet não tem nenhum no campeonato ainda. Ah, legal essa explicação aí, Thiago. Aproveitando, Thiago, pela tua experiência, você já tem aí 17 temporadas aí na Stock Car, 35 vitórias. Como você vê o atual momento da categoria? A gente falou agora de uma comparação entre duas montadoras, né? A questão do desenvolvimento do carro, mas como você enxerga essa questão da própria questão técnica da categoria, mas com a promoção como um todo, com o que tem sido feito na categoria nas últimas temporadas? Bom, eu vejo a Stock Car num momento muito positivo, que enfrentou uma fase aí difícil, como todo mundo, né? Que economicamente para nós, aí, depois dessa fase que nós tivemos de pandemia, foi muito difícil manter os patrocinadores, um grande desafio para todos. E a gente não pode esquecer que a gente teve uma mudança de carro, né, de 2019 para 2020, que essa situação toda acabou pegando todo mundo muito desprevenido, né? Então eu acho que até isso acabou dificultando um pouco essa questão do equilíbrio, né, entre as marcas, porque estavam previstos alguns testes no início de 2020 e quando a gente viu, estava praticamente tudo travado, o campeonato não acontecendo, os carros não podendo ir para a pista. Então foi um trabalho, acho que muito intenso e muito difícil por parte do corpo técnico da categoria, dos envolvidos, chegar, mesmo que não no equilíbrio ideal, mas com os carros próximos da maneira que foi o campeonato de 2020. Então eu acho que tem alguma coisa a melhorar ainda, mas sem dúvida não dá para tirar o crédito do trabalho do positivo que todos estão fazendo com a quantidade de informação que a gente tem, né? A gente não pode esquecer também que a parte técnica ela é sempre desenvolvida por dados, né? E a gente tem um carro que está indo para o fechamento do 2º ano, né? Não tem muito banco de dados para a gente conseguir avaliar muita coisa. Agora sim a gente deve ter algo mais concreto e o ano de 2022 ser ainda mais competitivo do que foram os últimos 2 anos. É um carro novo, né? É um carro que nasceu do zero. É um carro com um conceito totalmente diferente do que a gente tinha. O carro deixou de ser aerodinâmico para ser mecânico. O carro de 2019 é muito diferente. A gente vê na televisão, né? O público comentando que assiste a corrida, vê o carro mexer mais, vê o carro balançar mais. Isso tudo tem um porquê, né? O carro mudou demais. Então, eu acho que a Stock Car está crescendo, acho que merece o crédito aí para o Fernando Giulianelli, que está por trás agora, é o promotor da categoria. Eu acho que ele vem trabalhando muito bem. E tem algumas questões que a gente vai começar a ver daqui para frente, né? Porque a gente não conseguiu ver o evento ainda administrado por essa nova equipe, digamos assim, que está por trás da Stock Car, né? A gente não teve acesso ao público, a gente não conseguiu ver promoções na pista, mas eu acho que com certeza, pela experiência que tem o Giulianelli, o evento tende a crescer e a Stock Car com certeza vai atingir um patamar aí mais alto em termos de competitividade e também de promoção. Você tem toda a razão, os planos são muito bons. E para encerrar nossa conversa, a gente sabe que a Ipiranga, sua grande apoiadora, é uma das marcas que está há mais tempo presente na Stock Car. Como é que vocês estão para o ano que vem? Essa coisa está discutida já? Vai ficar? Como é que é? A gente está bem encaminhado. Acho que essa sequência de resultados aí nessa fase final aí do ano foram positivas. O César também está fazendo um excelente campeonato. A gente vê que hoje em dia a gente consegue trabalhar muito bem, né? Eu e ele desenvolvendo o carro, ele está sempre na frente também, brigando. Isso é importante, né? Para a marca, para o posicionamento e também para a continuidade, né? Para quem investe é super importante isso. Eu acredito que deva continuar da mesma forma, não vejo o porquê de mudar, é lógico, né? Isso é só minha opinião, não é algo que eu defino, mas eu acho que a equipe está bem, está num momento bom, a gente vem evoluindo. E é importante essa fase final do campeonato, Regi, principalmente porque
a gente sabe que o ano que vem deve começar muito parecido o que vai terminar esse ano. Né? Então, terminar bem também significa começar um campeonato lá em fevereiro, que são poucos meses depois, né? A primeira vez que a Stock Car vai começar em fevereiro, eu pelo menos não me lembro de ter começado tão cedo. A gente acaba dezembro, começa em fevereiro, né? A gente vai ter pouco tempo ali, as equipes vão ter pouco tempo de trabalhar em cima do carro, então é importante terminar bem para começar o ano muito forte e já brigando pelos pontos e pelas primeiras posições. Muito legal, Thiago, verdade. Muito bem lembrado nunca teve um intervalo tão pequeno assim entre um campeonato e outro. Thiago, muitíssimo obrigado, velho. Bacana conversar com você. Você sempre sabe explicar direitinho as coisas. Parabéns por mais essa temporada. Tomara que ainda dê para você estar na briga até o final lá. Tem Santa Cruz e Interlagos. E foi uma ótima entrevista, bem esclarecedora. Tá legal? Obrigado, Regi. Também quero agradecer você aí, o Fred também, de certa forma a imprensa, né, que faz questão de ter um pouco de cuidado assim com esse lado de eu não ter campeonato, mas também toma o cuidado e ao mesmo tempo valoriza muito essas vitórias que eu tenho na categoria, as poles, os resultados positivos, e isso é importante para mim também, né? É importante porque na maioria das vezes a gente sabe que o fato de não ter um título soa mais o lado crítico do que o lado positivo. E eu vejo que vocês, seja na transmissão... Não, quem conhece automobilismo não vê dessa forma, não. Então isso é super importante para mim também, acho que como piloto, como profissional, porque você pode ter certeza que eu vivo o automobilismo, eu respiro o automobilismo e me dedico cada vez mais para esse objetivo. Muito legal, Thiago. Obrigadão, Fred. Fala um tchau aí pro Thiago. Valeu, Thiago. Muito obrigado aí por mais essa entrevista, sempre muito esclarecedora. E tamo junto. Vamos ver esse fim de temporada aí. Quem sabe dá pra brigar até o final. É isso aí. Vamos lá. Quem sabe a gente faz um resultado positivo aí em Santa Cruz, conta um pouquinho com a sorte e chega em Interlagos com chance. E aí a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Interlagos nessa fase do ano aí é aquela garoinha que vem fora de hora, no meio da corrida, e embola tudo. Vamos ver se a sorte está do nosso lado dessa vez. Tá bom, Thiago. Obrigadão, um abraço, velho. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu.